foi nessa casinha em Éfeso que Nossa Senhora passou seus últimos dias? Foi aqui ou em Jerusalém que a mãe de Jesus se despediu desse mundo? E afinal, será que Maria morreu ou foi assunta aos céus? Ou as duas coisas podem ter acontecido? Primeiro Maria dormiu e depois foi assunta. Essa casinha aqui em Éfeso, conhecida como a Casa de Maria, se tornou um dos maiores locais de peregrinação católica do mundo. E eu vim até aqui para a gente investigar juntos, a partir de documentos históricos e de arqueologia também, como foram, afinal, os últimos dias de Nossa Senhora. Vamos voltar junto no tempo? Vamos para 50 anos depois de Cristo, mais ou menos? E aí eu pergunto a você, quem foi o primeiro que escreveu sobre a mãe de Jesus? Você está pensando talvez num evangelista, Lucas, Marcos, Mateus? Não, quem escreveu primeiro sobre a mãe de Jesus foi Paulo, o apóstolo. A gente imagina que isso tenha acontecido pouco depois da crucificação, mas tem um detalhe importante. Paulo não disse qual era o nome da mãe de Jesus. Paulo nunca vai mencionar o nome de Maria. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, tendo nascido de mulher, tendo nascido sob a lei, para que ele resgatasse aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos o estatuto de filhos. Foi só um bom tempo depois, já depois do ano 70, quando aconteceu a destruição do Templo de Jerusalém, que o autor do Evangelho de Marcos falou, ou melhor, escreveu pela primeira vez o nome Maria e nos revelou que Maria era o nome da mãe de Jesus. Isso aconteceu quando Marcos relatava um episódio acontecido numa sinagoga, quando Jesus fazia um discurso, um sermão, e impressionava os ouvintes. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? O primeiro grande momento de Maria nos evangelhos é a Anunciação, quando ela fica grávida daquele que seria entendido mais tarde como o Salvador da humanidade. Um outro episódio muito marcante é o de um certo casamento em Caná, quando Maria sugeriu ao filho que fizesse alguma coisa para resolver o problema da falta de vinho. E o Evangelho de João nos conta que Jesus transformou água em vinho. Mas afinal, o que os evangelhos nos dizem sobre os últimos dias de Maria, sobre a morte de Maria? Tem alguma menção a um funeral de Nossa Senhora nos evangelhos? Nenhuma. Alguma menção à viagem de Maria a Éfeso? Nenhuma. Alguma referência ao momento da dormição ou Assunção de Maria? Nada nos evangelhos. A última referência a Maria em Lucas, Mateus, Marcos ou João é no momento da crucificação. E isso nos dá uma pista importante. Maria estava em Jerusalém no momento da morte de Jesus. Terá ficado lá mais algum tempo ou viajado para outro lugar? O mistério sobre o que aconteceu nos últimos dias de Maria, a falta de qualquer registro histórico de para onde ela foi, onde ela dormiu, na casa de quem ficou, quem a acolheu imediatamente. Não temos nada disso escrito. E esse mistério, essa falta de registro histórico, levou ao surgimento de duas versões principais sobre o que teria acontecido com Maria em seus últimos dias. A primeira delas nos leva a Jerusalém. Eu consigo imaginar, num primeiro momento, Maria muito traumatizada pela morte violenta de seu filho, depois de tudo que ela viu na Via Crucis, depois de tudo que ela viu diante da cruz, amparada pelos apóstolos, levada por eles até o refúgio, onde eles tiveram que se esconder para não serem presos, como aconteceu com Jesus. Imagino Maria Madalena também acolhendo Maria, acalmando a mãe de Jesus. E também posso imaginar que Maria tenha participado do primeiro momento
da vida dos seguidores de Jesus sem o Mestre. Quando Tiago, que os evangelhos nos apresentam como irmão de Jesus, assume o comando da congregação. Mas e depois disso? Onde Maria foi viver? Quem acolheu Maria? Para onde ela foi? Como foi sua despedida? O segundo sermão de São José de Damasco diz que os apóstolos, todos eles, menos Tomé, foram transportados instantaneamente de diferentes partes do mundo no momento em que Maria descansou e enterraram seu corpo. No terceiro dia, ao abrir a sepultura para adoração, não encontraram o corpo. É, portanto, do século VI a notícia de que Maria foi assunta ao céu depois de ser enterrada. E essa vai se tornar a posição oficial do Vaticano, como a gente vai ver mais tarde. Livre do pecado original, Maria teria sido poupada do sofrimento da morte. Morreu enquanto dormia, ou teve uma morte sem dor, o que é conhecido na crença grega como dormição da Theotokos, a portadora de Deus. Maria teria ressuscitado no terceiro dia e sido levada aos céus em corpo e alma. Mas por que a subida de Maria aos céus é a assunção e a de Jesus é a ascensão? O que nos contam é que Jesus subiu por sua própria força e Maria teria sido conduzida ao reino dos céus. A tradição do patriarcado ortodoxo grego diz que os apóstolos levaram o corpo de Maria do Monte Sião até o local onde está o túmulo, onde eu estive algumas vezes. O local é administrado pela Igreja Apostólica Armênia e pelo Patriarcado Grego de Jerusalém. Os gregos explicam que há divergências quanto às origens da devoção nesse local. Uma delas atribui a descoberta do túmulo à viagem de Santa Helena, a mãe do imperador romano Constantino, que no ano 325 foi até lá com uma equipe de religiosos e historiadores e mandou construir essa igreja subterrânea ainda no século IV. Se tem um lugar no mundo que a gente pode chamar de túmulo de Maria, gente, é esse aqui. O mais antigo. Se há algum lugar que a gente pode acreditar que o corpo da mãe de Jesus foi colocado, eu estou diante dele aqui em Jerusalém, no Vale do Julgamento Final, não é por acaso também, o Vale de Josafá, onde os judeus queriam ser enterrados para ficar perto do templo no dia do julgamento final. E a gente vê aqui um buraco aqui em cima, não é por acaso, por onde teria passado o corpo de Nossa Senhora no momento de sua assunção ao céu, quando ela foi levada ao céu. Lembra muito a sensação que a gente tem no Santo Sepulcro de Jesus, e a gente precisa conhecer esse lugar e tratar esse lugar como o Santo Sepulcro de Maria. A informação mais antiga que a gente tem, que nos traz a esse túmulo aqui, vem do século V, quando a imperatriz Pulquéria, em Constantinopla, pediu ao patriarca de Jerusalém, Juvenal, que mandasse para Constantinopla, capital do império, os restos mortais de Maria. Juvenal, sabendo que esse túmulo estava vazio, respondeu à imperatriz que isso seria impossível, porque desde sua morte, muitos séculos antes, sabia-se aqui em Jerusalém que ao terceiro dia o túmulo tinha sido encontrado do jeito que a gente vê agora, vazio. E também em Jerusalém, não muito longe da igreja do Sepulcro de Maria, onde fica o túmulo, existe um outro lugar que corresponde a uma tradição também muito antiga sobre os últimos dias da mãe de Jesus. A igreja em si, a Basílica da Dormição, é relativamente recente, tem aproximadamente 100 anos, mas ela está debaixo de umas pedras que se acredita tem muito mais tempo. Essas pedras foram encontradas no fim do século XIX e seriam parte da estrutura da Basílica Bizantina, a Hagia Sion, construída no século V, em cima das ruínas de uma igreja dos primórdios do cristianismo que ficava aqui. A dormição, conforme o entendimento de uma parte dos cristãos,
É o que aconteceu entre o fim da vida de Maria e a Assunção. Significa o sono em paz ou a morte sem sofrimento. E para essa tradição, esse momento tão importante teria acontecido em Jerusalém. Dormitio Sancta Maria, em latim, quer dizer o sono de Santa Maria. Para muitos cristãos, foi exatamente nesse lugar aqui, o leito de morte de Santa Maria, a mãe de Jesus. Aqui, exatamente aqui, seu corpo teria sido colocado antes da chegada de Jesus Cristo para levá-la em direção ao céu. Em 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, definindo como verdade católica a ideia de que a mãe de Jesus foi conduzida aos céus, em corpo e alma, depois de terminar sua vida na terra. São diferentes maneiras de compreender e de dar sentido a um dos maiores mistérios do cristianismo. A tradição que diz que Maria veio aqui para Éfeso acompanhando o apóstolo João é muito antiga, vem pelo menos lá do século III, bem no começo do cristianismo, e tem aqui nesse lugar um de seus marcos históricos, uma de suas confirmações históricas, pelo menos de uma parte da tese que sustenta que Maria veio até aqui. Eu estou bem onde ficava o altar da Basílica de São João em Éfeso. Esse aqui era o fim da igreja, o altar ficava bem na minha frente. E não sei se você já percebeu, mas eu estou diante de um túmulo. E esse aqui é o túmulo sagrado de João. O túmulo que a tradição nos diz ser o do apóstolo João. Que desde o século II, a gente já tem uma informação transmitida pelo bispo Policarpo de Éfeso ao Papa Victor, de que João estava enterrado aqui. E uma escavação arqueológica feita no século XX, entre os anos 1926 e 1928, trouxe de volta todos os resquícios, toda essa ruína que a gente está vendo aqui da grande Basílica de São João, e os arqueólogos só terminaram o trabalho deles quando disseram ter encontrado o verdadeiro túmulo do apóstolo. Esse onde eu estou aqui. Teria sido acompanhada de João, enterrado aqui em Éfeso, que Maria teria vindo para cá. E não é por acaso que aqui nas ruínas de Éfeso tem também uma igreja de Santa Maria, igreja dedicada a Maria, que ainda no século V serviu como sede para o Concílio de Éfeso, quando a ortodoxia da igreja decidiu que Maria era a Theotokos, a portadora de Deus, a mãe de Deus. Então há muito na tradição cristã que nos traz aqui para Éfeso. Bom, e eu estou num lugar muito sagrado aqui. É preciso a gente parar um instante para refletir. Eu estou diante do lugar que a tradição nos diz e que a arqueologia confirmou no século passado, onde fica o túmulo do apóstolo João. E aqui está escrito São João in Mezzari. Em turco quer dizer túmulo de São João. Você já se perguntou como foi cada momento da vida de Maria? Bom, agora você pode mergulhar numa jornada de fé, história e tradição junto comigo. Subir todos os degraus que nos levam a conhecer melhor a Mãe de Jesus Cristo. No curso Maria, a história da Mãe de Jesus, a gente vai explorar os mistérios da vida de Nossa Senhora, sua coragem, o sim que ela disse, sua devoção e seu papel fundamental para mudar a história da humanidade. É só apontar a câmera do celular para esse QR Code aqui na tela, ou então você vai direto no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu espero você na sala de aula.
primeira vez que eu estou vendo a casinha de Maria na minha frente, que não seja por uma fotografia, por um vídeo. Vem crescendo no nosso tempo uma tradição muito forte que afirma que Maria passou seus últimos dias aqui onde eu estou, nessa casinha de pedra em Éfeso, antiga cidade da Ásia Menor que pertencia ao Império Romano, atual Turquia. Mas será que Maria realmente viveu nessa casa? Passou seus últimos dias aqui? Até o fim desse especial eu vou responder essa pergunta, mas antes eu vou apresentar a você todas as hipóteses que podem dizer sim ou não à pergunta que eu acabo de fazer a você. E claro, a gente vai conhecer detalhes da história da Casa de Maria aqui em Éfeso. As fontes que nos trazem até a casinha de Éfeso são muito recentes e têm como base as visões da freira alemã Anne-Catherine Emmerich, que viveu na virada do século XVIII para o XIX. João mandou construir uma casa para a Santíssima Virgem. Famílias cristãs e mulheres santas já haviam se estabelecido aqui, algumas em cavernas na terra ou nas rochas. Elas tinham vindo aqui para escapar da perseguição violenta. Suas moradias eram como celas de eremitas, pois usavam como refúgio o que a natureza lhes oferecia. A casa de Maria era a única construída de pedra. Um pouco atrás dela ficava o cume da colina rochosa, de onde se podia ver por cima das árvores e colinas Éfeso e o mar com suas muitas ilhas. A casa de Maria era construída de pedras retangulares, arredondadas ou pontiagudas na parte de trás. As janelas ficavam altas, perto do telhado plano. A freira Anne-Catherine Emmerich teria visto também o interior da casa de Maria. A casa era dividida em 2 compartimentos pela lareira no centro dela. A lareira ficava no chão oposto à porta. Ela era afundada no chão ao lado de uma parede que subia em degraus de cada lado até o teto. No centro desta parede, um canal profundo, como a metade de uma chaminé, carregava a fumaça para cima para escapar por uma abertura no telhado. Eu vi um funil de cobre inclinado projetando-se acima do telhado sobre esta abertura. Se esta parte da casa fosse necessária como uma grande sala, essas telas, que não chegavam nem perto do teto, eram desmontadas e colocadas de lado. Essas celas eram usadas como quartos para a criada de Maria e para outras mulheres que vinham visitá-la. É importante notar que essa visão pressupõe que, ao vir morar em Éfeso, Nossa Senhora teria ficado muito rica, ou ao menos rica, porque ela tinha uma escrava, uma servente, o que naquela época provavelmente era uma escrava. Não era qualquer um que tinha uma servente, não era qualquer pessoa. Além disso, ela era a única que tinha uma casa de pedra, enquanto os outros moravam em grutas. Claro que a gente pode entender que era um cuidado especial de quem a trouxe para cá, segundo essa tradição, o apóstolo João. Claro que sim. Bom, Anne-Catherine Emmerich continua. À direita e à esquerda da lareira, portas levavam para a parte de trás da casa, que era mais escura do que a parte da frente e terminava em um semicírculo ou ângulo. Era organizada de forma organizada e agradável. O teto era abobadado. Suas vigas eram decoradas e ornamentadas com um padrão de folhas. Era tudo simples e digno. A obra literária criada a partir das visões da freira Anne-Catherine Emmerich só chegou até nós por causa dos manuscritos do poeta alemão Clemens Brentano, que teve seu texto editado e, pelo que se acredita, alterado pelo padre Karl Schmoger. De acordo com esse texto, que nos relata o que teriam sido as visões de Anne-Catherine Emmerich, e também de acordo com uma tradição imensa, Maria teria vindo aqui para Éfeso acompanhada do apóstolo João. E essa tradição se baseia no capítulo 19 de João, que fala da crucificação de Jesus. Mais precisamente, os versículos 26 e 27 relatam o que era o ponto de vista de Jesus no alto da cruz e aquilo que ele disse ou teria dito. Estavam de pé junto à cruz de Jesus a mãe dele e a irmã de sua mãe, Maria, a de Clopas, e Maria Madalena.
Então Jesus, vendo de pé a mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E em seguida disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo acolheu-a em sua casa. Já faz algum tempo que eu venho falando de João 19, versículos 26 e 27, porque é daqueles casos da história do cristianismo em que uma única interpretação de uma frase imprecisa acabaram levando a uma ideia imensa, que se transformou numa tradição imensa. Como, por exemplo, é o caso da Madalena prostituta, baseada na interpretação do Papa Gregório, lá no século VI, uma interpretação pouco precisa feita durante uma homilia. Nesse caso, a gente começa com uma afirmação de Irineu, que relacionou João apóstolo com o João evangelista, afirmando que eles teriam vindo para cá, dizendo que João tinha uma relação muito próxima com Jesus, mas não dizendo que ele era o discípulo amado. E aí isso vai crescendo, Eusébio de Cesareia já afirma que João é o discípulo amado, essa tradição vai crescendo, Éfeso vai crescendo porque foi um lugar onde esteve um dos dois, ou o João evangelista ou o João apóstolo, a tradição vai entender que os dois eram o mesmo, e daí surge toda a ideia de que Maria veio aqui para Éfeso acompanhando o apóstolo João. E tudo começa com João 19, versículos 26 e 27. Mas afinal, como identificaram a casa exata que tinha sido vista pela freira Anne Catherine Emmerich? Como tiveram certeza de que era a mesma casa? No final do século XIX, usando a descrição que aparece no livro, o padre francês Julien Gouillet subiu essa montanha e encontrou essa casa de pedra e voltou à França anunciando sua descoberta. Ele tinha encontrado a casa de Nossa Senhora. Mas sabe o que aconteceu? O padre Gouillet foi ridicularizado. Então, uma década depois, 2 missionários cristãos voltaram a subir essas montanhas, chegaram até aqui e reencontraram a casa. Mas dessa vez, quando eles falaram sobre a casa de Nossa Senhora, aceitaram. E daí começou a surgir uma tradição que foi ganhando força cada vez mais e mais, a ponto de que hoje se tornou praticamente uma verdade e para muita gente indiscutível, de que aqui fica a casa onde Maria viveu seus últimos dias. Vamos entender isso melhor? Vamos entrar na casa agora? Esse é o momento mais importante para quem vem até aqui, cada vez mais considerado um lugar sagrado, a casa de Nossa Senhora em Éfeso. É certamente um momento muito emocionante. Já faz mais de um século que uma tradição nos diz que essa é a casa de Nossa Senhora aqui, e há uma grande energia trazida pelos cristãos que vêm aqui pensando sobre Nossa Senhora, refletindo sobre o que foi sua vida, imaginando como terão sido seus últimos anos nessa casinha no alto da montanha, no que um dia foi uma grande cidade romana, a cidade de Éfeso. Talvez fugindo da perseguição, talvez querendo apenas reclusão para o fim de sua vida, depois de tudo que viveu com a crucificação de Jesus. E também o que aconteceu depois com toda a perseguição aos cristãos, aos apóstolos. Mesmo que a gente não tenha como provar que foi aqui a residência de Maria, que ela realmente viveu aqui seus últimos anos, mesmo que seja mais provável que ela tenha vivido em Jerusalém,
A energia que você tem aqui é muito forte. Foi a minha primeira visita, eu guardo dessa experiência um momento de reflexão, de meditação e de conexão com todos os que passaram e vão continuar passando por aqui. Existe uma crença aqui de que a água que sai dessas torneiras vem de uma fonte que brotou exatamente onde Nossa Senhora dormia quando habitava essa casa. É o que diz a crença e a tradição também. E que essa água aqui tem poderes milagrosos, que, por exemplo, seria capaz de curar a infertilidade. E aqui bem do lado da fonte as pessoas deixam bilhetes, mensagens, pedindo graças e agradecendo a Nossa Senhora. O reconhecimento do valor devocional da casinha de Éfeso veio pouco a pouco. Em 1896, o Papa Leão XIII autorizou peregrinações ao lugar. Em 1951, o Papa Pio XII deu à Casa de Maria o status de lugar sagrado do catolicismo. Depois disso, os papas Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI visitaram a casa. Mas o Vaticano jamais afirmou que Maria passou seus últimos dias aqui e nem que aqui teria acontecido o enterro ou a assunção de Maria aos céus. Como eu prometi no começo, eu vou dizer agora o que eu entendo que de fato aconteceu, o que a pesquisa histórica me permite dizer, o que o conhecimento histórico acumulado ao longo de 2000 anos nos traz de informação. E primeiro eu queria começar dizendo que a emoção aqui é muito grande, a gente se sente realmente próximo de Nossa Senhora. A devoção traz a esse lugar um sentimento muito profundo de respeito e admiração por Maria, Mãe de Jesus. E eu sinto isso aqui em Éfeso, eu sinto isso na casinha de pedra aqui em Éfeso, senti isso no momento em que entrei na casa. Entrei mais de uma vez, inclusive, para ver com calma, para rever alguns detalhes. Mas o que realmente eu posso afirmar é que Maria passou seus últimos dias em Jerusalém e que por isso existe lá, desde os primeiros séculos, um túmulo de Maria, uma tradição reafirmada no século passado pelo Papa João Paulo II, de que Maria morreu em Jerusalém, ali foi enterrada justamente no Vale do Juízo Final, onde os judeus daquela época queriam ser enterrados, um lugar de muita honra, e que dali seu corpo teria desaparecido depois de alguns dias, dando início a uma crença muito profunda de que seu corpo foi assunto aos céus. A casa de Éfeso vai ser para sempre, para mim, uma lembrança muito positiva de proximidade com Maria. Uma experiência devocional profunda. Mas eu realmente não posso dizer, não tenho nenhum elemento para dizer, nem conheço nenhum pesquisador que tenha defendido essa hipótese. Tudo me leva a dizer que essa é só uma casa muito simbólica, de muita devoção, a Casa de Maria em Éfeso.